Este objeto cabe na ponta do seu dedo, pesa menos que um grão de arroz, custa menos que uma xícara de café e é o objeto mais importante do século XXI, mais estratégico que petróleo, mais decisivo que qualquer arma, mais valioso que qualquer commodity que a humanidade já disputou. É um chip de silício. E a guerra pelo controle de quem os fabrica, quem os projeta e quem os vende está redefinindo silenciosamente o equilíbrio de poder global. Em laboratórios climatizados, em salas de reunião de governos e em fábricas que poucos sabem que existem. Nos 2 episódios anteriores desta série, você viu a guerra econômica e a batalha pelas mega-obras. Hoje chegamos à frente mais decisiva de todas, aquela que vai determinar não apenas quem vence essa disputa, mas quem controla o futuro inteiro da humanidade. Porque quem dominar a tecnologia de chips, dominará a inteligência artificial. Quem dominar a inteligência artificial, dominará a economia, o armamento e a informação. E quem dominar as 3 coisas simultaneamente, dominará o século XXI inteiro. Preste atenção no que vem a seguir. Porque essa batalha já começou. E o resultado ainda não está decidido. Para entender essa guerra, você precisa entender uma coisa sobre chips que a maioria das pessoas não sabe. Fabricar um chip avançado é o processo mais complexo que a humanidade já desenvolveu. Mais complexo do que construir uma usina nuclear. Mais complexo do que lançar um foguete. Mais complexo do que qualquer mega-obra que você já assistiu neste canal. Um chip moderno de última geração tem mais de 50 bilhões de transistores gravados em uma superfície menor que a sua unha. Os fios que conectam esses transistores têm espessura de 3 nanômetros. Isso é 30 vezes menor que um fio de DNA humano. E para gravar esses circuitos, existe apenas uma máquina no mundo capaz de fazer isso com precisão suficiente. Uma única máquina, fabricada por uma única empresa, em um único país. A empresa chama ASML, fica na Holanda. E sem as máquinas dela, chamadas de litógrafos EUV, nenhum chip avançado de última geração pode ser fabricado. Em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na China. Em lugar nenhum. Os Estados Unidos entenderam isso antes da China. E em 2019, convenceram o governo holandês a proibir a ASML de vender seus litógrafos mais avançados para empresas chinesas. Foi o maior bloqueio tecnológico imposto por um país a outro desde a Guerra Fria. E foi cirúrgico. Não bloqueou o comércio, em geral. Bloqueou uma única máquina, mas essa máquina era a chave de tudo. A China acordou para o problema de um jeito que poucos esperavam. Em vez de tentar comprar o que não podiam ter, decidiram construir o que precisavam. E o que aconteceu a seguir assustou até os analistas mais pessimistas em Washington. Em 2020, Xi Jinping anunciou o maior investimento em tecnologia de semicondutores já feito por qualquer governo na história. 1 trilhão de yuans, aproximadamente 150 bilhões de dólares, dedicados exclusivamente a desenvolver a capacidade chinesa de fabricar chips avançados sem depender de nenhuma tecnologia estrangeira. O plano tinha um nome, Made in China 2025, e um objetivo declarado, tornar a China autossuficiente em semicondutores até 2025. Os analistas ocidentais riram. Disseram que era impossível, que levaria décadas, que a China estava pelo menos 15 anos atrás da fronteira tecnológica. Em 2023, a Huawei lançou o smartphone Mate 60 Pro. Dentro dele havia um chip fabricado pela SMIC, a principal fabricante de chips da China, usando tecnologia de 7 nanômetros, o mesmo nível que a Apple usava em seus iPhones 4 anos antes. Sem máquinas ASML avançadas, sem tecnologia americana,
com engenheiros chineses que encontraram um caminho alternativo que ninguém havia previsto. A CIA classificou o relatório de análise desse chip como prioridade máxima. O Departamento de Comércio americano convocou reuniões de emergência, porque o que o chip da Huawei provava era algo que Washington não queria aceitar. O bloqueio estava funcionando mais devagar do que calculado, e a China estava avançando mais rápido do que qualquer modelo havia previsto. A corrida havia entrado em uma nova fase, mais intensa, mais urgente, e com consequências muito maiores do que chips de smartphone, porque a tecnologia que fabrica chips de smartphone é a mesma que fabrica chips de mísseis hipersônicos, sistemas de defesa antimíssil e inteligência artificial militar. E aqui, chegamos ao coração real dessa guerra. Não é sobre smartphones, não é sobre carros elétricos, é sobre inteligência artificial e especificamente sobre IA militar. Em 2017, o presidente Xi Jinping assinou um documento que passou quase despercebido no Ocidente. A nova geração de Plano de Desenvolvimento de Inteligência Artificial. O objetivo declarado: tornar a China o líder mundial em inteligência artificial até 2030, com aplicações explícitas em sistemas de armas autônomas, vigilância em massa, logística militar e tomada de decisão em combate. Os Estados Unidos responderam. Em 2022, o Pentágono lançou sua própria estratégia de IA militar, com um orçamento de 1,8 bilhão de dólares. Para comparar, a China investiu estimados 15 bilhões de dólares em IA militar no mesmo período, 8 vezes mais. O resultado prático já é visível. A China tem hoje mais drones militares autônomos em operação do que qualquer outro país. Seu sistema de reconhecimento facial, desenvolvido com chips e IA, é capaz de identificar qualquer rosto entre 1,4 bilhão de pessoas em menos de 3 segundos. E seus sistemas de mísseis hipersônicos, que viajam a mais de 20 vezes a velocidade do som, são guiados por chips e algoritmos que os tornaram, segundo o próprio Pentágono, impossíveis de interceptar com a tecnologia atual americana. O general Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse em seu último discurso, antes de se aposentar, algo que o mundo diplomático não esqueceu. Estamos entrando em uma era em que a vitória militar não será determinada pelo número de soldados ou de tanques. Será determinada por quem tiver o chip mais rápido e o algoritmo mais inteligente. E nessa corrida, pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos não estão na frente com segurança. 3 episódios, 3 frentes de guerra. E agora você tem o mapa completo de uma disputa que vai definir em qual mundo seus filhos e netos vão viver. A China avança nas mega-obras, já venceu. Avança na economia, já empata ou lidera em várias métricas. E na tecnologia, que era a última grande vantagem americana, está chegando mais rápido do que qualquer analista havia calculado. Mas existe algo que os números não capturam, algo que os relatórios do Pentágono não conseguem medir. A China tem velocidade, escala e paciência. Os Estados Unidos têm algo diferente. Um ecossistema de inovação aberta, de criatividade individual e de atração de talentos globais que ainda não foi replicado em nenhum sistema centralizado da história. A guerra não está decidida, mas o tempo está passando. E cada chip fabricado, cada quilômetro de trilho construído e cada algoritmo treinado está marcando o placar de uma disputa que vai determinar quem escreve as regras do século que acabou de começar. A pergunta não é quem vai vencer. A pergunta é: você vai estar preparado para viver no mundo que o vencedor vai construir?